Bom, 12h e 8 minutos, a gente volta a falar sobre as declarações de Donald Trump e tem uma muito recente que alguns podem falar, mas é sobre o canudo, mas isso tem um impacto em relação ao meio ambiente, né? E há muito tempo a gente vem aprendendo sobre os problemas do canudo de plástico, mas Donald Trump resolveu voltar atrás nessa decisão de acabar com os canudos de plástico. Né, e vai voltar com canudo de plástico lá nos Estados Unidos. Ele assinou uma ordem executiva para permitir o uso de canudos de plástico em larga escala. E com isso, revoga uma medida assinada por Joe Biden, que tinha determinado metas de redução do uso de plástico nos Estados Unidos. Na assinatura, Trump criticou o canudo de papel, afirmando que eles não funcionam. Ele falou, olha, eles quebram, explodem, é ridículo. Vamos ouvir o que ele disse. Environmental impact of plastic straws versus paper straws is entirely unclear. This has cost both the government and private industry an absolute ton of money and left consumers all over the country wildly dissatisfied with their straws. Going back to plastic straws, these things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. A gente chamou para conversar conosco aqui Carlos Nobre, nosso colunista, especialista nessa área, e pode nos responder, né? Qual é o problema do canudo de plástico, Carlos Nobre? Muito obrigada por estar aqui. Uma boa tarde para você. Tá desligado o seu som. Professor, abre pra gente. Isso, agora vai abrir. A gente está recebendo Carlos Nobre, que agora é nosso colunista aqui do UOL, colunista do Eco. Ainda não abriu, não. Vamos tentar melhorar ali o... Tá me ouvindo ou não? Eu te ouço. Agora eu te ouvi. Vamos lá. Vamos lá, professor. Qual é o problema do canudo de plástico? Esse anúncio feito pelo Trump tem um impacto no meio ambiente? É um terrível impacto, né? Porque nós já sabemos, a ciência está mostrando há tantas décadas o risco do uso de plásticos, né? Nós temos, assim, os países que mais consomem, mais que 25 milhões de toneladas de plástico, são Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Indonésia, países de grandes populações, mas uma quantidade gigantesca de plástico. O plástico tem ido para os oceanos, a ciência já mostrou o risco para espécies oceânicas, mas também o microplástico está indo para o ar e nós estamos respirando, está fazendo muito mal para uma quantidade muito grande de habitantes do mundo, principalmente desses países que têm essa produção gigantesca, todo tipo de plástico, né? Todo tipo de plástico. Então, é assim uma coisa absolutamente ridícula. Eu vi esse discurso que vocês mostraram agora do Trump, não tem nenhum sentido o que ele falou, nem absolutamente nenhum sentido. Ele está ignorando o enorme risco que o aumento do consumo de plástico, todo tipo de plástico, não só o canudo, obviamente, o canudo não é o maior consumo do plástico, mas o risco, ele quer expandir. Por quê? Plástico é feito de petróleo. Então ele virou um grande defensor da exploração e da explosão, vamos dizer assim, do consumo de tudo que tem a ver, os combustíveis fósseis e o plástico. Então são coisas totalmente anti-ciência. É quase que impossível para nós, cientistas, entendermos um país como os Estados Unidos, que tem o maior número de cientistas em todos esses setores de clima, de meio ambiente, de proteção da saúde. De repente, o presidente é totalmente anti-ciência, ignora, falou uma besteira completa. O canudo de papel é muito melhor, porque tem uma rápida decomposição e vem de papel que vem de árvore. Quando você faz de novo a árvore para fazer de novo papel, as emissões dos gases de efeito de estufa ficam muito pequenas. Então é isso, quer dizer, é uma coisa, é difícil acreditar um presidente do país que tem o maior número de cientistas do mundo ser um presidente tão anti-ciência.
Olha, Professor, professor, nós a estamos fala... falando... Por favor, Raquel, por favor. Obrigada, Josias. Professor, a fala do Trump, ela tem muito apelo para as pessoas, porque todo mundo, quando toma ali um refrigerante ou um suco no canudo de papel, ele vê quando o canudo dissolve ali na boca, você não consegue tomar direito. E aí eu queria perguntar para o senhor explicar para as pessoas um jeito simples, porque o senhor explicou o quanto o plástico, no geral, faz mal para o planeta. Mas eu queria que o senhor explicasse o quanto um canudo de plástico mesmo, o canudinho, faz mal para as espécies ambientais, faz mal para o planeta. Não, sem dúvida. O canudo de plástico é muito popular em todo o mundo e tem muito mais canudo de plástico do que de papel. Então, um percentual, sim. Desculpe, eu peço desculpas que eu não consegui pegar esse número ainda, o percentual de canudos de plástico no consumo global de plástico, mas é muito significativo. E outra coisa também, tem canudos de papel muito bem feitos, com tecnologias mais avançadas, e não é do jeito que ele falou, o canudo de papel dissolve totalmente, não. Tem canudos de papel muito bons. Agora, professor, o Trump ele folcloriza o problema, né? Ele fala, o canudo de papel explode. Eu nunca vi canudo de papel explodindo, né? Fala, não acho que o plástico vai afetar muito o tubarão enquanto ele come, enquanto ele mastiga no oceano. Então, há esse aspecto folclórico. Mas há um outro problema, líderes conscientes do problema ambiental, como o Lula. O Lula tem consciência do problema ambiental. Na reunião do G20, por exemplo, ele falou, olha, nós precisamos zerar as emissões globais dos gases de efeito estufa até 2040. Não podemos esperar até 2045. Mas também o Lula vai na contramão quando está aí em vias de autorizar a exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas, né? Em que medida esses dois movimentos, o folclórico e aquele que, embora tenha ciência dos efeitos danosos da presença do petróleo, do carvão nessa encrenca climática, ele rema no sentido oposto. O que é que esses dois personagens, o consciente que adia a solução e o inconsciente, esse irresponsável que folcloriza o problema, o encontro desses dois personagens provoca o quê na nossa necessidade de enfrentar o drama climático? Olha, Josias, sem dúvida, nós temos que enfrentar essa emergência climática, né, como vocês muito bem já divulgaram. Puxa vida, a temperatura atingiu 1,75 graus em janeiro deste ano. Nunca na história, nós temos que ir mais de 200 mil anos atrás para ter uma temperatura nesse nível, 1,75, 2 graus. E então, milhares de cientistas estão tentando explicar, porque nós estamos tendo ainda um fenômeno Laninha no Oceano Pacífico Equatorial, que normalmente não deixa a temperatura subir muito quando tem Laninha. El Ninho faz a temperatura subir, Laninha faz a temperatura baixar um pouco, e pronto, mesmo com Laninha, um Laninha fraco, mas mesmo assim a temperatura bateu todos os recordes. Como eu falei, milhares de cientistas estão tentando explicar até por que a temperatura chegou a 1,55 graus tão rápido em 2024, e tudo isso a ciência tenta explicar, mas nós estamos num momento muito crítico. Por quê? E é isso que nós na COP30 e o Brasil deve liderar. Nós não podemos afirmar, a ciência não consegue ainda demonstrar que a temperatura vai baixar. Então existe um enorme risco da temperatura ficar em 1,5 graus de agora para frente. Então esse risco existe. E se isso acontecer, nós temos que zerar as emissões muito antes, como o presidente Lula disse brilhantemente no final do G20 em novembro. Olha, vamos zerar as emissões em 2040 de todos os países do mundo. Então, inclusive o Brasil. O Brasil até tem toda a condição de ser talvez um dos primeiros países, ou o primeiro país de grandes emissões. Nós somos, nos últimos anos, o 6º maior emissor, a zerar as emissões. E nós temos mais de 70% das emissões hoje são queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos que zerar. Por quê? Olha, se nós utilizarmos só as minas de carvão, os poços de petróleo e gás natural, que já existem, já estão em exploração, nenhum novo, nós chegaremos em 2050 ainda emitindo 40% dos gases, do gás carbônico, da queima
desses combustíveis fósseis. Isso é 12, 13 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera, isso em 2050. Totalmente impossível manter a temperatura se nós formos nessa direção. Isso é os minas de carvão, poços de petróleo e gás natural que já existem. Sim. Nós temos que parar essa exploração. Zero novas explorações no mundo inteiro. Carlos Nobre, muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo. Até a próxima. Até a próxima.